Basílica Histórica, Missa de Aparecida. Nós queremos saudar Nossa Senhora com as palavras do anjo. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Aparecida, bem-vindos a esta missa das 18 horas. Damos as boas-vindas também a você ligadinho na rede Aparecida de Comunicação. É bom estar onde a Mãe está. Queremos colocar as nossas intenções em nosso altar. Celebramos pelas intenções particulares de todos vocês que aqui vieram. Celebramos na intenção da nossa família dos devotos. Rezamos por todas as intenções enviadas aqui para o santuário, que estão depositadas nesta taça à frente do altar. Rezamos em ação de graças pelos aniversariantes. A Sônia Aparecida de Oliveira Bertrand, que está comemorando 80 anos de vida. A Maria Angélica Batista, lá da Bahia, o missionário redentorista, o padre Adão Mazur. A Maria Angélica Batista, a Patrícia Pereira Dias. E celebramos um aniversário já acontecido no dia 14 de novembro, de Natércia Vilela, que mora lá em Formiga e é minha tia. Aniversário de casamento da Natane Emanuele Abreu Silva e o Jefferson Santos Neto. Eles estão celebrando 7 anos de matrimônio, eles estão aqui à frente. E eles são amigos do missionário redentorista que trabalha lá em Juazeiro, o padre Marcão. E ele já hoje cedinho já me acionou pedindo esta intenção. E este casal, eles são lá da Bahia também, de Bom Jesus da Lapa. Muito bem, sejam bem-vindos e celebramos especialmente por vocês. Rezamos também pelo aniversário de ordenação presbiteral do padre Manuel Novaes Dias, que é missionário redentorista e trabalha em São Paulo. Rezamos pedindo a saúde para o Gael e rezamos em ação de graças na intenção do senhor Ronaldo Castro, que está ligadinho lá em Matozinhos, na diocese de Sete Lagoas. Os falecimentos: Maria do Carmo Lopes Alves, a Glória Maria da Silva Costa, o Sebastião Miguel Masson, 5 anos de falecimento, o Daniel Lima Costa, o Riolando Batista, Humberto Stephanie, Vicente Zanata, Jonas José Pinheiro. Além destas intenções, você aí na sua tela vai ver agora outras intenções que recebemos e celebramos na intenção de todos os nomes que foram enviados para nós. Na alegria de celebrar, acolhendo as intenções, vamos cantar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muitos já conhecem o meu amigo que vem sempre aqui, um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Ele sai lá da Diocese de Sete Lagoas, trabalha sozinho numa paróquia, 13 comunidades, mas ele vem sempre aqui rezar a Nossa Senhora. E ele está aqui hoje. Vamos deixar que ele se apresente para vocês que ainda não o conhecem. Muito obrigado, Padre Mauro, pela acolhida de sempre. Padre Sérgio Venceslau da Silva, paróquia Nossa Senhora da Conceição de Capim Branco, Diocese de Sete Lagoas. E como sempre a gente tem vindo aqui em Romaria pela devoção. E hoje, Padre Mauro, de uma forma muito especial com a minha mãe, Dona Maria Josefa, 80 anos. Ela vem lá de Bezerros, Pernambuco, né? Juntamente com a minha irmã Sandra e a minha amiga Rosilene de Capim Branco. Então que bom que vocês vieram e juntos, né, viemos prestar, né, a nossa devoção à nossa mãe querida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aqui eu venho e é muito interessante, né? A gente refaz as nossas energias. Ontem celebrei 5 missas. Saímos hoje de Capim Branco às 3 horas da manhã. E estamos aqui, não podíamos perder essa Santa Eucaristia aqui na Basílica Histórica. Obrigado pela acolhida. Obrigado do senhor vir aqui e dar sempre o seu testemunho. Vamos acolher o Padre Sérgio, a sua mãe, sua irmã e todos vocês. Uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão de nossas faltas para nós celebrarmos bem os mistérios desta Eucaristia. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos. Tem de piedade de nós. 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 Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados. Tem de piedade de nós. Tem de piedade
piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os necessitados e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Cesleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. 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 Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldades, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo.
a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Jesus, tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilhe esta luz nos passos meus, seguindo os teus. Meus queridos e queridas de Deus, meu caro amigo Padre Sérgio, vejam vocês que hoje celebramos Santa Isabel da Hungria e a liturgia de hoje nos coloca duas leituras. A primeira tirada do livro dos Macabeus, o primeiro livro dos Macabeus. O Evangelho é de Lucas. Essa leitura do livro de Macabeus, nós percebemos uma leitura longa, mas percebemos aqui que conta para nós uma história do nosso povo antigo, no Antigo Testamento. As pessoas foram sendo seduzidas, esqueceram-se da aliança com o Senhor. E alguns aqui, influenciados por isso e por aquilo, foram lá no rei e pediram para que ele abrisse caminhos e pudesse haver experiências diferentes. E ele publica um decreto logo, para que todo o povo pudesse não usar mais os seus costumes próprios. É como se fosse decretado hoje para nós: a senhora que gosta de rezar o terço, não pode. O senhor que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, não pode. O senhor que gosta de participar da Eucaristia, não pode. E todos vão ter que ter uma única religião, adorar a deuses desconhecidos. Assim aconteceu. Então a gente vê aqui uma situação típica de muitas sociedades que a gente vê por aí hoje ainda, né? Sociedades com governos autoritários, onde o povo não tem liberdade e onde a gente não pode ir nem vir. Não respeitam a tradição, não respeitam a fé do povo, não respeitam a história do povo. E aí fazem as suas próprias leis e com essas leis oprimem o povo de Deus. Então houve muito sofrimento, houve morte, houve descontentamento, houve gente que não ficou feliz vivendo uma situação dessa aqui, porque feriu o grande presente que Deus deu à pessoa humana, a liberdade. É um dos grandes presentes que Deus nos deu. Ele nos deu a liberdade. A liberdade é algo precioso do ser humano. E a gente às vezes só dá valor à liberdade quando a gente perde a liberdade. Mas vejam que o Evangelho de hoje, tirado do livro de Lucas, ele quase que faz ali uma costura com essa leitura. Ali nós encontramos o que? A história de um cego, e esse cego estava à beira do caminho, e esse cego ouviu falar de Jesus, e esse cego, por causa da sua fé, ele pede para se aproximar de Jesus, e Jesus pede para que tragam esse cego a ele. São várias situações que nós aprendemos com essa leitura do Evangelho, a proximidade de Deus, Jesus que se faz próximo, a fé que perpassa o coração de uma pessoa, e essa fé tem um poder muito grande. Mas olhando a situação do homem cego,
cegueira, não enxerga. Nós temos vários tipos de cegueira, vários tipos. Talvez o cego possa ser aquela pessoa que assimilou uma ideologia muito forte, muito opressora, e não consegue enxergar outros caminhos. Talvez esse cego ficou muito preso nas amarguras da vida e não conseguiu enxergar a beleza do mundo criado por Deus, das possibilidades que nós podemos criar na nossa história. Talvez esse cego ficou olhando para o seu umbigo e não conseguiu enxergar a presença dos irmãos e irmãs que estão e fazem parte da sua história. São muitos tipos de cegueira. E nós vemos que hoje existe essa cegueira que, ligada à primeira leitura, que podemos chamar de cegueira ideológica, cegueira autoritária. É aquela cegueira de uma pessoa que absolutiza uma ideologia, ou seja, só existe essa pessoa aqui para mim, só existe um partido, só existe uma verdade, só existe um líder, só existe uma visão de mundo, só existe esse super-herói. Aí perde a capacidade de enxergar e perceber que a vida, ela é feita e composta de várias pessoas que fazem parte da história, e a gente não pode absolutizar tudo num único caminho, numa única pessoa, numa única ideia, porque isso aí empobrece a nossa vida. Nós precisamos alargar a visão, enxergar e perceber que esse Senhor, com a história dele, com a capacidade dele, com as qualidades dele, mas também com os defeitos dele, ele compõe uma história que, junto àquela senhora que também tem suas qualidades, aquele ali que tem os seus dons, aquele que tem os seus talentos, nós fazemos uma história de pluralidades. E quanto mais diferentes nós somos, mais rica é a história. Já imaginou se nós fôssemos todo mundo igualzinho? Já pensou? Vamos supor que todo mundo aqui, como meu amigo gosta de usar aí a camisa azul, viesse todo mundo de azul, o que iam falar de nós, né? Olha, todo mundo cruzeirense, ó, já iam rotular, né? E se a gente viesse com a camisa branco e preta, de listinho, todo mundo de branco e preto, nossa, lá, todo mundo do Atlético, né? Então a gente cria rótulos, colocamos rótulos nas pessoas por causa de estar assim ou assado. Agora, quando a gente é diferente, um está de azul, um de amarelo, um de verde, um gosta disso, outro gosta daquilo, nós fazemos uma história nova, e essa história é mais rica. Então, o perigo da gente ser cego e ideologizar ou endeusar uma única coisa, isso não presta, porque todo mundo tem valor, e todo mundo tem defeito. E quando a gente coloca um ali no pedestal e acha, nossa, esse meu super-herói, e quando o herói pisa na bola e cai, aí derruba a gente, né? Então, abrir os olhos para enxergar a pluralidade das pessoas, da história, não absolutizar nada, né? Quando a ideologia vale mais que a pessoa humana, o reino de Deus não aparece. Porque o reino de Deus, ele começa e acontece sempre pela dignidade das pessoas, respeitar a pessoa humana, enxergar o valor do outro. Uma segunda cegueira que eu vou me basear aqui, se chama a cegueira da indiferença. É um costume, ou se quiserem, é uma moda muito presente hoje na nossa sociedade. E o nosso querido Papa Leão XIV, eu vou mostrar para vocês aqui, ele escreveu uma exortação apostólica, que se chama Dilexi Te, eu amei-te. E essa, peço que mostrem aí, e essa exortação apostólica
do Papa Leão, ela fala sobre o amor para com os pobres. E essa exortação, ela vem provocar a gente, para a gente não entrar nessa moda da indiferença. E às vezes é a cegueira que já toma conta de muitas pessoas, a cegueira de não enxergar aquele pobre, de não enxergar aquela pessoa que está ali, morador de rua, que está desempregada, ou seja, vai se acostumando a ver aquilo, e tanto faz como tanto fez, e aí quando encontra um à beira do caminho, passa adiante, como se isso não me afetasse, mas é um ser humano, é um irmão, é uma irmã, e hoje nós vemos tantas pessoas em situações de dificuldade, e temos os pobres de verdade, e temos aqueles outros tipos de pobreza, que são aquelas pobrezas espirituais, aquelas pobrezas que vão derrubando a gente, e a gente fica insensível à dor do outro. É uma cegueira grande, a insensibilidade diante das dificuldades do meu irmão, da minha irmã, que convive comigo, que faz história comigo. Pedimos ao Senhor que nos livre desta cegueira. Uma terceira cegueira, que também é moda, e também o Papa Leão coloca aqui neste documento, Ameite, é a cegueira da desesperança e do individualismo espiritual. Você já percebeu na sua comunidade quanta gente perdeu a esperança? Quanta gente que vive um individualismo espiritual, ou seja, ele reza, mas ele reza para si assim, e aquela sua oração não cativa, não ajuda a mudar de vida, não chega no outro, não faz com que a pessoa mude de vida. É aquele negócio, eu rezo, mas eu rezo para mim e não me importa o outro. E a desesperança é esse negócio, eu olho para a realidade, eu estou machucado com a realidade, eu passo tantas dificuldades, mas eu não consigo olhar para adiante, eu fico olhando para baixo, não olho lá para frente, não consigo ver o horizonte, eu fico preso no meu mundinho aqui, perdeu a esperança. Nós estamos vivendo o ano da esperança, e o Papa reforça, mostrando para nós, tenhamos esperança. E a esperança faz com que a gente se mexa, que a gente se transforme, que a gente se desinstale, que a gente consiga romper as barreiras. E aqui nós queremos romper essa possibilidade da cegueira. Este cego do Evangelho, ele rompeu. Ele rompeu quando ele ouviu falar de Jesus. Se ele ouviu falar de Jesus é porque alguém falou de Jesus. Vejam a importância de um testemunho autêntico, a importância do anúncio do Evangelho, a importância de se falar de Jesus, a importância de nós que rezamos e que não temos essa cegueira de um espiritualismo assim vazio, mas um espiritualismo comunitário, ligado com o projeto de Jesus, da gente fazer a oração, participar da igreja, celebrar e levar adiante a palavra, testemunhar, contar. Se não houvesse alguém que contasse para o cego quem é Jesus, ele não teria encontrado Jesus. É a primeira coisa. A segunda coisa, ele tem fé. A fé faz com que ele se mova, a fé faz com que ele peça para encontrar Jesus. A fé faz com que ele se desinstale. É uma fé verdadeira, que transforma, que mexe com a gente, que faz com que a gente se mexa. E ele pede para ir até Jesus. E Jesus ouve falar de um tal cego que estava ali à beira do caminho, e Jesus pede para trazê-lo, e Jesus se mostra próximo. Aqui tem um terceiro elemento do Evangelho fundamental. O evangelista quer mostrar para nós, Jesus, o Filho de Deus, ao anunciar o reino,
ele se faz próximo das pessoas, porque Jesus vem dar testemunho do Pai, e ao chegar perto do cego, ele mostra que Deus se aproxima das pessoas, um Deus próximo, um Deus amigo, um Deus coerente, um Deus que está com a gente, um Deus que caminha com a gente. E Jesus diz apenas o seguinte: a tua fé te curou. É a tua fé que cura. A tua fé é poderosa. A tua fé faz coisas que você até duvida, mas a sua fé é poderosa porque é uma fé verdadeira. Jesus está dizendo estas mesmas palavras para você hoje. A tua fé é poderosa, a tua fé é verdadeira, a tua fé transforma, a tua fé te leva a lugares inimagináveis. É a fé que faz com que o mundo seja diferente. Portanto, meus amigos, Jesus diz isso para esse cego, Jesus diz isso para nós hoje. E a gente, o que vai fazer? Nós vamos levar essa palavra para a nossa vida, transformar o mundo, abandonar as cegueiras que possamos ter, enxergar lá na frente, ter esperança e alimentar cada vez mais a nossa fé, ouvindo a palavra, escutando essa palavra, praticando essa palavra, vivendo essa palavra, partilhando o pão, com o joelho no chão, que transforma a nossa vida numa ação nova. Tenhamos coragem. Nossa Senhora, a mulher da coragem, teve muita coragem e acreditou muito nisso. Uma mulher de fé que transformou a sua vida por causa desta fé. E por causa da sua fé, ela transforma a vida de cada um de nós, porque é a nossa grande intercessora junto do Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos neste momento todos em pé e vamos agora rezar a oração da comunidade. E a resposta podia ser assim: Senhor, escutai a nossa prece. Pode ser? Senhor, escutai a nossa prece. Dai à Igreja a fidelidade a vós na solidariedade com os necessitados. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos, mesmo diante da perseguição mortal, a inequebrável fidelidade a vós e a vosso Evangelho de vida para todos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Dai-nos aprender também com Santa Isabel a incansável caridade para com os necessitados. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, fortalecei-nos em vossa misericórdia, vivida de modo pleno por vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório. Convido você que aqui está para fazer a sua oferta aí nesses cofres que estão nas laterais. Você em casa, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, você saberá como nos ajudar, como fazer parte da nossa família dos devotos, como evangelizar conosco. Na alegria de ofertar, cantamos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita
para me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo e concedei a nós, que recordamos a obra da imensa caridade do vosso Filho, ser confirmados, a exemplo de Santa Isabel da Hungria, no amor a vós, no amor aos pobres e ao próximo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, o Senhor nosso. Pois, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, sempre fecundais com novo vigor a vossa igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor, para levar à plenitude o mistério da salvação, o exemplo dos santos e santas nos estimulam e sua intercessão constantemente nos ajuda. Por isso também nós, Senhor, com todos os anjos e santos, jubilosos, vos louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença
e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo especial, o Padre Claudiano, Quirino, Hugo Werneck, Ana Júlia, Murilo Murad e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com amor e devoção, com muita fé no coração, rezemos a oração do Senhor. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados a participarem agora da ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Humilhado e cansado da família e religião e de amigos separado,
a doença o excluiu, mas a fé o impeliu, não resistiu e suplicou. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Com carinho e contra o mal, muito acima de uma lei que permite a exclusão. O Senhor nele tocou, mas impuro não ficou. O mal sumiu, o amor venceu. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus. Esta é a nova lei do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Oremos. Revigorados por estes sagrados mistérios, concedei-nos, Senhor, seguir o exemplo de Santa Isabel da Hungria, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento nós queremos nos consagrar todos à Nossa Senhora. O Padre Sérgio vai nos consagrar e ali ao seu lado a sua mãe, que vem lá do Pernambuco trocar olhares com Nossa Senhora, e também a sua irmã. Vamos estender a nossa mão direita em direção à Senhora Aparecida, nesta pequenina imagem que está aqui no altar. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora da minha morte.
Abençoai, nossa celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, desça sobre você, sobre a sua família, a paz, a saúde, a bênção e a proteção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou, nós vamos todos em paz e o Senhor nos acompanhará sempre. Graças a Deus. Mas antes de sair, uma bonita salva de palmas à Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo, volte sempre à casa de vocês. Obrigado você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. E agora nós temos o Terço de Aparecida e, na sequência, Maria Ângela Zan no Aparecida Sertaneja. Uma noite feliz para todos. Tchau. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora